Olá pessoal, uma ótima tarde a todos. Vamos lá as notícias do dia. Mas antes de eu trazer para você a principal informação, eu quero já adiantar aqui o comentário hoje para chamar a sua atenção para um dos temas, talvez o tema mais importante a ser debatido daqui para frente dentro do governo, e é um tema que você precisa entender. É um tema que você precisa compreender e saber qual é o peso dele para o Brasil, qual é o peso dele para a corrupção. Eu vou tratar aqui da mãe da corrupção no Brasil. A mãe da corrupção que foi pega pequenininha pelo PT, amamentada, ficou parruda, grande e que fez com que o Brasil andasse para trás nos últimos 13 anos. Já já eu chego lá, mas antes vamos aí à grande notícia do dia. Aliás, tem repercussão aí do caso do Pimentel, o Fernando Pimentel, que está com os dias contados para ir para a cadeia, foi pego com a boca na botija. O ex-presidente da OAS disse que ele recebeu 3 milhões de dinheiro, propina, dinheiro ilegal, né, da Lava Jato na campanha dele, do Petrolão na campanha dele, lá em 2014. E eu já disse para você que Pimentel também está com o passaporte carimbado para ir para a cadeia. Isso vai repercutir aí, mas eu comento com mais detalhes no próximo vídeo. E tem a PEC, que cria o teto do gasto público, que vai ser levada pessoalmente por Michel Temer amanhã no Congresso. Ele vai entregar essa PEC nas mãos dos líderes da base aliada e vai botar os líderes para trabalhar, porque precisa aprovar isso já, gente. Já. O governo quer votar até o fim de julho na Câmara essa PEC. Tem que estabelecer limite. Tem que dizer para o mercado e para a nação, para a sociedade o seguinte: opa, acabou a política da gastança generalizada. A gente não vai fazer a mesma coisa que o PT fez, agindo como se dinheiro público desse em árvore, como diria minha avó, né? Tem um pé de dinheiro, não funciona, né? Não é assim que funciona. Então o PT não só torrou tudo o que arrecadou, e olha que pagamos, estamos entre os pagadores aí de impostos, né? Os maiores pagadores de impostos do mundo. A carga tributária brasileira é uma das maiores do mundo, e por mais que o PT arrecadasse, ele conseguiu torrar tudo. Dilma conseguiu torrar tudo, conseguiu endividar o Brasil, conseguiu abrir um ralo da corrupção tão gigantesco, que acabou virando aí um saco sem fundo, né? Um buraco negro, e que a gente não vê mais fim. Então o que Michel Temer está querendo dizer é o seguinte: olha, vamos lá, a gente vai gastar o que a gente arrecada. Então, se arrecadou 100, vai gastar 80, e 20 a gente vai pagar aqui o juros da dívida pública, vai diminuir a dívida pública, vamos botar ordem nessa bagunça, que foi instituída, né, pelo PT. O PT pegou a burocracia, e aí é que tá o início aqui do comentário, a burocracia, mãe maior, a mãe, né, da corrupção, ninou a burocracia, amamentou com uma madeirinha, a burocracia cresceu, ficou parruda, forte, e fez o Brasil andar para trás. Por que eu tô falando da burocracia? Você fala: Joyce, você tá falando de PEC de gasto público? O que tem a ver a PEC do teto do gasto público com a burocracia e com a corrupção? A burocracia, repito, é a mãe da corrupção. O jeitinho que o PT manipulou e criou as burocracias para criar dificuldades e vender facilidades em todas as áreas, fez do Brasil esse país que se arrastou nos últimos 13 anos. É como se o Brasil carregasse uma mochila nas costas, pesadíssima. Pensa nos países, né? Pensa nos países aí que tem o tamanho do Brasil, economicamente. E aí você vê outros países andando rápido, correndo, se desenvolvendo, né? O emprego crescendo, a geração de renda crescendo, e o Brasil tá lá atrás, se arrastando porque tem um peso nas costas gigantesco. É como se ele carregasse uma mochila gigantesca, cheio de pedras, com esse peso todo da burocracia. Foi isso que o PT fez, pelo Brasil. Essa herança maldita, ela precisa ser desfeita. A gente precisa resolver, e a grande questão é a burocracia. Michel Temer tem que enfrentar a burocracia de frente. A burocracia que faz com que a gente, desde do menor órgão público, em que o fiscalzinho chega lá e fala assim: olha, você tá com um problema aqui, mas 50 pro café e a gente resolve, né? Até os grandes casos de corrupção facilitados pela burocracia, que envolvem, por exemplo, o Petrolão. O que a gente vê é que todo o processo burocrático criado, implantado, alimentado nesse país, nesses 13 anos de PT, foi para abrir o ralo da corrupção, foi para escancarar o ralo da corrupção. Ora, não fossem os processos burocráticos como são, houvesse transparência e agilidade, jamais teria acontecido o que aconteceu com a Petrobras. É preciso atacar de frente. Michel Temer fez um golaço ao escolher a equipe econômica, talvez a melhor dos últimos tempos, de longe, do Brasil. É preciso
preciso também criar uma frente de combate à burocracia, presidente. É preciso criar uma frente de combate à burocracia. E aí você me diz, mas Joyce, vai botar mais gente, contratar mais gente? Não, tem um bando de incompetentes que pode ser demitido dentro do governo. Gente que não serve para nada, além de ficar lá tomando cafezinho, levando informação para cá e para lá, prestando desserviço e que pode tomar o caminho da roça. É preciso enfrentar de frente. O PT entregou a administração brasileira às cobras. Fez com que a administração, que o Brasil simplesmente se arrastasse. Agora é preciso atacar a burocracia, atacar a corrupção, pegar essas latas velhas, e temos muitas latas velhas de estatais que não servem para nada, estão só endividadas e nós estamos pagando a conta porque não tem a burocracia, não deixa sequer que a estatal consiga respirar, ter fôlego próprio, e junte a burocracia, a incompetência, pronto. É a pior das fórmulas para você conseguir aí a autossuficiência, pelo menos, né? Tem que desburocratizar, tem que privatizar, tem que pegar as latas velhas aí que só dão prejuízo para o Brasil e privatizar de uma vez, vender. É preciso ter um método de eficiência nesse Brasil. O problema da burocracia não é só administrativo, como muita gente fala. Não, gente, o problema, repito, o problema é criar dificuldade para vender facilidade. A burocracia é a mãe da corrupção nesse Brasil e Temer tem que atacar de frente e expor claramente tudo o que o PT fez para empacar o Brasil, tudo o que o PT fez para que o Brasil tivesse aí uma economia cada vez menor, para empobrecer o Brasil e para escravizar o povo, inclusive escravizar o povo quando o assunto são as ideias, quando o assunto é a política, quando o assunto é a liberdade de escolher um governo, de escolher um método de governo, de dizer não. Eu não concordo com isso. O PT escravizou parte da população brasileira durante todo esse tempo, usando da miséria, né? Quer dizer, o jeito mais sujo, mais sórdido de você conseguir uma massa de manobra, se aproveitando da pobreza, se aproveitando da fome, se aproveitando da ignorância, se aproveitando da falta de escola, se aproveitando do analfabeto. É isso que o PT fez, e contou aí com a burocracia para facilitar tudo isso. Esse é um tema em que eu vou começar a discutir com você toda semana. Toda semana o PT precisa ser exposto. As sucatas, os sucatões endividados precisam ser privatizados. Os fundos de pensão, que só servem em grande parte para criar um grande esquema de corrupção e dar prejuízo de propósito, precisam ser revistos. É preciso enfiar a mão nesse vespeiro e tirar um esqueleto de cada vez. Eu trago para você mais informações logo mais aqui no meu canal. Não esquece, gente, compartilha esse vídeo para valer. Se você não se inscreveu, se inscreve aqui no meu canal. E o nosso encontro marcado em quarta-feira. Eu e você no Shopping Pátio Paulista, lançamento do livro envolvendo aí o Sérgio Moro, a história do homem por trás da Operação Lava Jato. Vamos todos juntos, Brasil. Eu, você e Sérgio Moro. Contra a corrupção, contra a burocracia e a favor do nosso país. Tchau.